Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. A Bíblia é um modelo de bom ensino e segue princípios de ensino, um dos quais é começar do conhecido para levar ao desconhecido. Você nunca começa no desconhecido, você começa no conhecido e começa a ir para o desconhecido. Uma das maneiras que a Bíblia faz isso é pegar coisas do dia a dia conhecidas e então dar uma aplicação espiritual. Existem vários exemplos. A Bíblia fala de um fazendeiro semeando a semente, de um pescador pegando peixe numa rede. Fala de um soldado pondo a sua armadura. E depois, num contexto completamente diferente, fala de uma noiva preparando-se para o casamento. Esses são alguns exemplos deste princípio. Mas, em particular, a atividade familiar que eu quero focalizar é de construir uma ponte. E eu penso de que é uma fotografia da vida cristã que é usada muitas vezes na Bíblia. Então vamos ir ao livro de Judas, verso 20 e 21. Mas diz aqui numa exortação: Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Então a Bíblia diz aí que devemos construir-nos na nossa santíssima fé. É uma das coisas de que essa metáfora fala. Nós precisamos de nos construir. E depois fala em Efésios 2, 21 e 22. Fala aí de um templo onde nós também crescemos e somos construídos para a habitação de Deus no Espírito. Então fala da coletividade, da comunidade que devemos ser construídos juntos no Espírito Santo, como num lugar onde Deus tem de estar. E depois fala em 1 de Pedro 2, 4 e 5. Falando de Jesus como uma pedra viva, Pedro diz: chegando-vos a ele, Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aí estamos comparados, cada um de nós, com pedras que estamos sendo construídos juntos como um templo onde Deus vai ocupar. E depois, em outro exemplo, em Atos capítulo 20, o adeus de Paulo, com o qual ele ama muito aqueles anciãos, lá em Éfeso, onde o seu ministério teve grande impacto. Então, essa palavra que ele dá em Atos é um adeus que ele dá, dizendo de que nunca vai os ver de novo. Era um momento que movia muitos no coração, e é uma palavra final que ele queria dar à igreja, no verso 32 do capítulo 20. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então aí nós vemos Paulo dizendo de que a maior coisa que nos constrói é a palavra e a graça.
E ele diz de que ele é capaz de nos construir e nos dar uma herança entre todos aqueles que foram separados para Deus em fé nele. E agora, eu não sou um construtor, mas eu conheço uma coisa. Em qualquer prédio onde você tem um tijolo ou até madeira, a coisa vital é a fundação, a área da fundação. E a Bíblia fala disso especificadamente com uma grande importância para cada um de nós. É ter o fundamento correto, porque um fundamento põe os limites ao prédio que vai ser construído, tanto em tamanho quanto em peso. A fundação põe o limite. E é verdade na vida cristã. Você não pode construir uma vida cristã bem-sucedida se teu fundamento não pode permitir. É vital. Por isso, qual é o teu fundamento? Puseste o fundamento certo? Agora, tem apenas um fundamento que é adequado e suficiente e que é todo suficiente, e é a pessoa. A pessoa é Jesus Cristo. Paulo, então, escreve a Coríntios, aos cristãos que lá viviam, em 1 de Coríntios, capítulo 3, usando duas metáforas. A metáfora da agricultura e depois a metáfora da construção. E diz no verso 9: porque nós somos cooperadores de Deus, estamos trabalhando com Deus. Você é o campo, é a metáfora agrícola, mas você é o prédio, é a metáfora de construção. Mas ele fala da metáfora de construção, de acordo com a graça de Deus que me foi dado, e é um homem sábio, sábio arquiteto. Eu pus o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo diz: apenas um fundamento para a vida cristã, e é Jesus, Ele próprio. E qualquer outra fundação não pode suportar o teste do tempo. Então é muito importante de que todos nós possamos avaliar nossa vida em que está fundado. Estamos verdadeiramente fundados em Cristo Jesus? Temos um relacionamento pessoal e um conhecimento pessoal de Jesus que nos faz ter um relacionamento pessoal com Ele? A questão de pôr esse fundamento em Jesus é extremamente importante. Então eu quero tratar disto por algum tempo para falar sobre como podemos pôr este fundamento. Significa o fundamento de Cristo Jesus na nossa vida. E quero que cada um de nós possamos examinar a nossa vida, a nossa espiritualidade e verificar se realmente temos um relacionamento correto com esse fundamento. Quero ler em Mateus 16 acerca de um ensino básico. No verso 13 e seguir, Jesus fala com os seus discípulos. E ele diz, quando ele entra em Filipe de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Foi algo pessoal. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi um momento crucial na vida de Pedro e em toda a história da cristandade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue
quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus dá esse encontro com Pedro para estabelecer a maneira que pomos o fundamento em Cristo Jesus, Ele próprio. Antes de tudo, preciso comentar sobre essas palavras usadas. No verso 18, ele diz, tu és Pedro. E no grego é Petros. E sobre esta pedra, no grego é Petra, eu construirei minha igreja. Tem sido sugerido de que Pedro é o fundamento da igreja. Mas eu tenho que dizer que se assim fosse, seria muito instável. Mas depois, Jesus o repreende dizendo, para trás de mim, Satã. Logo após, ele o nega 3 vezes. E mesmo depois da ressurreição, Paulo teve de repreendê-lo por se comprometer à verdade do evangelho com os judeus. Então, eu sou grato porque a igreja não está edificada em Pedro e nem eu. E o que emerge atualmente desta passagem é muito claro no grego, que é a versão grega do original, que diz, tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, eu edificarei minha igreja. Agora, Petro, no grego, significa pedra, ou, no melhor caso, o construtor, o que significa uma pedra que alguém joga. Do outro lado, Petra significa uma gigantesca rocha, uma pedra que sai ou é usada como alicerce e é usada nesta escala. E o importante lembrar aqui é uma pedra de fundação. E o que é uma pedra de fundação? É o que Pedro estava fazendo ali, reconhecendo quem Jesus era, revelada pelo Espírito Santo. E ninguém pode conhecer Jesus senão por Deus, o Pai, no Espírito Santo, o revelando. Então, isto é Petra, que é a pedra de fundação aonde a nossa fé cristã tem de estar baseada. É o nosso encontro pessoal e a revelação pessoal de Cristo, não como o filho do carpinteiro, não como uma figura histórica, mas como o eterno, o Filho de Deus que nunca foi criado. E é aí onde temos de chegar para construir sobre esta pedra. A experiência onde Pedro passou tem de ser paralela à nossa experiência. E eu tenho dito isso a muitas pessoas. Você pode aderir à igreja, você pode entrar numa cerimônia religiosa, você pode dizer uma oração, mas sem mudar. Mas se você realmente encontrar Jesus, você vai ser transformado. Ninguém encontra-se com Jesus ficando da mesma maneira. Então, cada um de nós temos de perguntar, tenho tido esta mudança nesse encontro com Cristo Jesus? E gostaria de sugerir 4 fases sucedidas pela qual Pedro passou nesse encontro. Antes de tudo, confrontação. Jesus e Pedro encontraram-se cara a cara. Não havia mediador, não havia sacerdote, ninguém no meio deles. Foi um encontro de confrontação com Jesus. E é isso que nós temos de chegar. Jesus disse em outro lugar, eu sou a porta, eu sou por onde o homem entra e é salvo. Apenas um caminho para o reino de Deus. E é através da porta. E a porta não é a igreja, não é uma doutrina, é Jesus. Eu sou a porta. Segundo, a confrontação segue-se por uma revelação. Uma revelação dada por Deus o Pai pelo Espírito Santo. Jesus disse, carne e sangue não vai te mostrar isso. Você não pode chegar a isso pelos teus sensos naturais. Tem de haver uma revelação. Mais uma vez, é essencial.
Ninguém pode conhecer Jesus como ele realmente é, como Filho eterno de Deus, sem uma revelação pessoal. Você pode estudar teologia, você pode ir para uma escola bíblica, você pode até tornar-se um ministro, mas esta revelação pessoal, sem ela, você não pode conhecê-lo. E esta revelação vem do Pai, através do Pai para Cristo Jesus. Então a pergunta aí é que você deve responder: tiveste esse encontro com Cristo Jesus? Eu tive. Mais de 50 anos atrás, no meio de uma barraca na Segunda Guerra Mundial, eu encontrei Jesus. Não tinha nenhum conhecimento doutrinário, não tinha nenhuma linguagem evangélica, nem eu podia dizer que era salvo ou nascido de novo. Eu pude dizer depois, mas eu podia dizer naquele momento que eu fui mudado radicalmente e permanentemente. Eu não era perfeito, e na realidade, deixa eu lhe confessar, eu ainda não sou perfeito, mas eu fui mudado para o melhor. E então tem de haver um reconhecimento daquilo que o Espírito Santo nos mostra. Temos de dizer: sim, eu creio, eu recebo. Temos de dar uma resposta, não é automático. Requer algo de um acontecimento dentro de nós. E quarto, tem de haver uma confissão pública da nossa fé em Jesus. E é isso que Jesus trouxe Pedro para dizer: tu és o Cristo, o Messias. Ele fez isso publicamente. Pessoas falam de crentes secretos. E eu posso até crer em crentes secretos em países onde não se pode falar abertamente porque senão vão morrer. Mas eu não posso dizer de que alguém pode permanecer secreto. Deixa-me te dizer o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, no verso 32 e 33. Diz aí o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus, nessa maneira característica, não te dá muitas escolhas, apenas dois. Ou você confessa, ou você nega. E se você não confessa numa maneira efetiva, então na realidade você está negando. Então cada um de nós temos, de algum ponto, temos de chegar a um lugar onde abertamente temos de reconhecer e falar da nossa fé acerca de Cristo Jesus. É um momento crítico para muitas pessoas. Eu descobri lá no exército que eu me tornei um crente, mas a melhor maneira era deixar todos saberem naquele primeiro momento onde você está. E você nunca tem de regressar e dizer: não, na realidade eu conheci. Então, na realidade, não é um ato religioso. Ali naquela barraca, onde você estiver, eu ali orei e confessei. E disse a todos: esta é o tipo de pessoa de que vocês vão falar agora. É muito mais fácil. Eu não era um crente de que estava abafado. E é muito mais difícil para as pessoas que assim fazem para voltar e depois fazer a confissão correta. Então, você não tem de estar na esquina da rua pregando, você não tem de ser um pregador. Você pode estar em casa, um estudante, mas onde você estiver, deixe as pessoas saberem que você crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Então, deixe-me recapitular estas 4 fases sucessivas, que são tão básicas, porque é como nós pomos o fundamento de Jesus na nossa vida pessoal. Primeiro, houve uma confrontação. Segundo, houve uma revelação dada por Deus, o Pai, pelo Espírito Santo. Terceiro, Pedro respondeu a este
reconhecimento. E quarto, ele fez uma confissão bíblica. E agora você pode perguntar, esta revelação é possível hoje? É possível de que as pessoas como você e eu possamos conhecer a Jesus tão realmente e tão pessoalmente como Pedro e os outros discípulos? E precisamos de ver duas coisas importantes. Primeiro, Jesus não foi revelado a Pedro como filho do carpinteiro. Ele o conhecia por muito tempo assim. Ele foi revelado a ele como Filho eterno de Deus. Como diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não houve mudança nele, nunca haverá. Então não é uma questão de linguagem ou cultura ou de roupa, mas é uma questão da personalidade eterna de Jesus. E é isso que Jesus encontrou, talvez pela primeira vez em sua vida. E ele teve uma revelação de quem Jesus era. Segundo, a revelação foi dada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz do Espírito Santo, o eterno Espírito, o Espírito que não tem tempo. Tempo, cultura, costumes não mudam o Espírito Santo. Então, para essas duas razões, é possivelmente possível eu e você termos esta revelação direta, assim como foi para Pedro. Primeiro, porque é o Filho eterno de Deus que é revelado. E segundo, porque é o Espírito eterno que revela ele. Agora, chegamos ao segundo ponto prático. Se você pôs o fundamento, como é que você continua a edificar? Lembre-se de que estamos falando de uma metáfora de construção. É vital e importante, prático, como edificar sobre esta fundação. E eu quero ir à parábola de Jesus que ele falou em Mateus capítulo 7. Uma parábola conhecida sobre o homem sábio e o homem tolo, que cada um construiu de uma maneira diferente. Começando em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assimilá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, a pedra de fundação. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Primeiro, é importante de que todas as casas são sujeitas ao mesmo teste. Não houve casa isenta do teste. O mesmo temporal que bateu numa casa, bateu na outra. E deixe-me te dizer, a vida cristã não é uma vida sem temporais. Você vai enfrentar os temporais. Deus nunca nos dá garantia de que não vai haver. Na realidade, Paulo e Barnabé disseram à igreja primitiva de que vocês terão tribulação. E se está numa estrada que não há tribulação, tem de haver pergunta se eu estou no reino de Deus. Porque tem de haver muita tribulação para entrar no reino de Deus. E é desta maneira de que é explicado quando nós entramos numa tribulação por Ele. Então Deus nos diz, não desista, Deus vai te ajudar, Deus vai te levar ao final e Ele vai te ensinar coisas que não poderia ensinar de outra maneira. E sabe o que? Isso é uma experiência pessoal que cada um de nós aprendemos. Não pregamos teorias. Então, como é que o homem sábio constrói? Muito simples. Duas maneiras: ouvindo e fazendo as palavras de Jesus, as palavras da Bíblia. Então, como é que você pode edificar nesta fundação? Da mesma maneira, ouvindo o que a palavra diz e fazendo o que ela diz. Então, não seja apenas um ouvinte, porque a Bíblia não dá promessas para esses, porque os ouvintes e os que fazem,
é algo prático, é algo de que você tem de aplicar o ensino da Bíblia na sua própria vida. E você vai entender de que, ao você fazer isto, Deus vai continuamente abrir áreas novas onde você vai ter de aplicar a verdade. Eu tenho sido um crente por 50 anos e Deus tem me mostrado maneiras diferentes onde aplicar na minha vida a verdade. O meu prédio ainda não está pronto, está sendo construído. E eu agradeço a Deus de que eu já passei por muitos temporais bem-sucedidos.